Olá, segunda videoaula do curso de Matemática Básica. O que é que nós iremos ver hoje nessa videoaula? Vamos conhecer a estrutura de funcionamento do sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema que nós utilizamos. Na videoaula passada, de uma maneira muito superficial, eu apresentei para você o sistema indo-arábico. Hoje, não. Hoje nós entraremos mesmo, vamos mergulhar de corpo e alma, no caso nosso matemático, mais alma do que corpo, na estrutura, no esqueleto, na armação do sistema de numeração. Vamos lá, essa videoaula é inteiramente, 110% dessa videoaula é dedicada, vai ser direcionada para aquelas pessoas que apresentam dificuldade na leitura de números, digamos, entre aspas, muito grandes. Uma vez que a proposta do curso é matemática básica da básica, começando lá do zero, então vamos aproveitar e atingir aquelas pessoas que têm essa dificuldade. Vamos tentar diminuir. Espero que eu seja feliz nessa tentativa de ajudar você a diminuir um pouco esse problema, Tomara que a partir desse vídeo você seja capaz de ler qualquer número, interpretar as informações, Isso é importantíssimo. E aí eu vou pedir a você 4 minutos, não mais do que isso, pode até cronometrar se você quiser, para apresentar o verdadeiro motivo, a razão de existência desse vídeo. É o que eu vou falar para você. Vai ser a minha contribuição microscópica que eu estou aqui oferecendo. Vamos lá, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a escrita foi inventada. E aí o pessoal, os donos do poder, esse pessoal incluindo aí os sacerdotes, eles perceberam que a escrita era um meio muito mais eficaz, muito mais poderoso de dominação do que simplesmente o uso da força bruta. Era algo mais refinado, mais eficiente, repetindo a expressão. Por quê? Porque não existe nada mais perverso no mundo do que você excluir a pessoa, tirar a pessoa do acesso ao saber. E hoje já se sabe, sempre foi assim, e não sei, tenho a impressão que sempre será. Poxa, manda no mundo quem tem informação, quem detém conhecimento, quem possui conhecimento é quem, na realidade, manda no mundo. Depois da invenção da escrita, passou a ser dessa maneira. Antes era na base do porrete, da porrada mesmo. Depois passou a algo ser mais sofisticado. Pois bem, e o que você tem em relação à informação? Você tem basicamente 2 problemas, sendo o segundo muito mais grave, muitíssimo mais grave. O primeiro problema em relação à informação é o acesso a ela. Antes era muito mais difícil, muito mais. Quando a escrita foi inventada, você tinha um pequenino grupo de pessoas letradas que sabiam escrever. E aí o que foi que aconteceu? De maneira muito lenta, mas muito lenta mesmo, as coisas foram melhorando. Inventaram uma coisa chamada biblioteca. Essas bibliotecas foram criadas, se espalharam pelo mundo e começaram bem lentamente a permitir um acesso a um número maior de pessoas. Mas era difícil, mesmo com a existência das bibliotecas, depois com a impressão, a invenção dos livros impressos, você ainda tinha uma imensa maioria que não tinha acesso. Pois bem, esse problema do acesso, ele está resolvido, e pelo jeito de maneira irreversível, com a invenção da internet. Hoje, em nenhum momento da história da humanidade, isso é histórico que nós estamos vivendo, e às vezes a gente não tem consciência desse fato. Em nenhum momento em toda a história da humanidade se teve tanta informação colocada para as pessoas, à disposição das pessoas de maneira gratuita. Interessante, por exemplo, de vez em quando eu vou lá no Google, quando eu estou precisando preparar uma videoaula, eu vou lá, fico sabendo que uma determinada pesquisa de um pesquisador alemão descobriu habilidades matemáticas em macacos. Poxa, você vai... Antes era impossível obter isso por revista. Você vai lá, acessa lá no Google, você tem a página, os resultados da pesquisa, a metodologia aplicada.
toda ela em alemão, mano. Clica ali no tradutor que você tem a matéria para você, a leitura para você. Isso é fantástico, isso. Bom, mas aí tem um segundo problema, e esse é muito mais grave, na minha opinião, muito mais comprometedor do que o acesso em si. Esse foi resolvido. É a interpretação das informações. É você entender o que você está lendo. A imensa maioria da população mundial, elas apresentam, essa maioria apresenta dificuldade na interpretação. Elas leem, isso quando leem, elas leem, mas não entendem o que está escrito. E isso, se nós formos falar em termos de Brasil, isso é uma realidade da gente. Devido a políticas educacionais equivocadas, você formou uma massa de pessoas, uma imensa massa de pessoas, entendeu? Devido a aprovações sem nenhum critério na vida escolar, você tem pessoas que elas leem, mas elas não entendem o que está escrito ali. Não entendem, elas apresentam incapacidade de entendimento, de interpretar. É isso que eu falo. Então, o que a gente vai fazer? Qual a minha proposta? Poxa, vamos pegar essa videoaula e a próxima, serão 2 videoaulas especiais, onde eu vou dar a minha contribuição, mais uma vez, microscópica, para ajudar você, pelo menos nessa área da gente, matemática, né, a entender um pouco, interpretar as informações. Hoje será dedicada a números muito grandes. Tá combinado? Vamos lá. Sistema de numeração indo-arábico, ou mais apropriado aqui para a gente nesse momento, sistema de numeração de base 10, sistema de numeração decimal. Mas vamos lá, por que o sistema é decimal? Você saberia me dizer? É porque apresenta 10 símbolos, seria por causa disso? Bom, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento, né? Ele não tem consistência nenhuma. Uma pessoa mais preparada que você pode vir com um argumento e derrubar. Seria o que? Por exemplo, essa pessoa pode argumentar o seguinte: não é por causa da quantidade de símbolos. Ela pode argumentar que o sistema maia de numeração, que era vigesimal, quer dizer, era não, existe, não é mais usado, mas ainda existe. O sistema maia de numeração é um sistema vigesimal, ou seja, de base 20. Você conta, separa as quantidades de acordo, tendo como referencial potências de base 20. E ele apresenta 3 símbolos, e no entanto é de base 20. Quer ver um outro exemplo? O sistema mesopotâmico de numeração é um sistema sexagesimal, ou seja, de base 60, e no entanto tem apenas 2 símbolos. Olha aí você. Então, o fato de um sistema ser de base 10 não é obrigatoriamente porque tem 10 símbolos, como o nosso é. É porque os agrupamentos são separados de acordo com ordens, né? Daqui a pouco eu explico a você o que são ordens, o que são classes, e cada uma dessas ordens é 10 vezes maior do que a ordem imediatamente à direita dela. Vamos fazer o seguinte, não senti firmeza aí não, viu? Vamos colocar esse numeral. Olha aí, numeral, né? Número é outra coisa. Eu vou tentar explicar melhor para você. Tá vendo esse numeral? Eu posso pegar esse numeral e escrever ele de uma outra maneira. Olha aí, concorde comigo, né? Aqui ele está colocado na forma decomposta. 400 mais 40 mais 4, isso na realidade é igual a 444. Portanto, eu posso colocar o sinal de igual aqui. Agora observe o seguinte: em todo numeral, qualquer algarismo, ele tem um valor relativo e um valor posicional. Ou melhor, perdão, corrige. Um valor absoluto e um valor relativo. Esse valor relativo você pode também chamar de valor posicional. Bom, dá uma olhadinha aqui nesse algarismo 4. O valor absoluto dele é 4. O valor absoluto é 4 e o valor absoluto é 4. Agora, o valor relativo ou posicional desse algarismo 4 é 40, ao passo que o valor absoluto, o valor relativo ou o valor posicional desse algarismo 4 já é 400. Agora observe, 400 são quantas vezes maior que 40? 10 vezes. Olha aí, 40 são quantas vezes maior que 4? 10 vezes. Você entende o porquê que o nosso sistema
ele é um sistema de base 10. É porque os agrupamentos são contados de acordo com potências de base 10. Bom, passados para você, estou seguindo a mesma sequência do livro, a mesma, tanto faz o livro ser o livro capa preta ou capa laranja, não importa, o livro é o mesmo, tá bom? A sequência, principalmente a sequência é a mesma. Então vamos lá. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos agora, o Annelise preparou para a gente aqui alguns números, algumas medidas da física, que são números muito grandes. E aí nós vamos usá-los como pretextos, né? Será a nossa desculpa para estudar a leitura de números muito grandes. Cada um desses números eu vou jogar, alguns serão inevitáveis que eu faça comentários, não tem como, eu como brasileiro não posso, me recuso a não fazer comentários. Mas aí o que é que acontece? Olha só, a outra característica do sistema de numeração decimal é de que ele arruma, dispõe os números em classes separadas da direita para a esquerda. Eu já coloquei algumas dessas classes, eu já coloquei aqui, ó. Então me acompanha lá, da direita para a esquerda, vai. Classe das centenas, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões. Aí depois você teria, vamos lá, quatrilhões, uma palavrinha só, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões, eu tenho a impressão que é octilhões e nonilhões depois. Depois de nonilhões, eu sinceramente eu não sei. Aí eu vou pedir um favor a você. Se você conhecer algum livro ou algum site que informe para a gente as palavras da língua portuguesa que designem quantidades maiores que nonilhões, por favor, me envia isso aí, porque eu pesquisei e não consegui encontrar. Mas porque a gente vá, sextilhões aí já está de bom tamanho. Bom, apresentado para você as classes, cada classe é formada por 3 ordens. Não esquece disso não. Da direita para a esquerda você separa por classe, lembrando que cada classe tem 3 ordens. Se você colocar isso dentro de sua cabeça, você, mais nunca na sua vida, você terá dificuldade na leitura de números, digamos, muito grandes. Essas ordens são centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Cada classe tem a sua centena, sua dezena e sua unidade. CDU, centena, dezena e unidade. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro número que nós iremos usar como desculpa, né? Na realidade, o objetivo principal é a leitura desse número. Vamos lá. Esse número daqui é um número oficial, né? E é um número muito triste ou vergonhoso. Quer dizer, agora eu me peguei, né? Não tinha parado para pensar. Não sei se é triste ou se é vergonhoso, não sei. E aí? Eu vou falar para você, você depois vai enviar para a gente aí sua opinião, se é triste ou se é vergonhoso. Esse número daqui, daqui a pouco a gente faz a leitura, e aí o detalhezinho. A partir do terceiro numeral que eu colocar, até o segundo, deixa eu fazer a leitura, mostrar para você. Do terceiro em diante, aí eu já peço de você um pouco de iniciativa. Não fique esperando eu fazer a leitura, não. A partir do terceiro, você, na hora que eu colocar o numeral no quadro, você dá uma pausa, tenta fazer a leitura de acordo com o que eu vou lhe ensinar aqui agora, e depois você volta à exibição e faz a comparação, a verificação. Esse número daqui, ó, ele apareceu num relatório da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. E ele representa a quantidade de professores em falta, olha só, em falta de matemática, de física e de química. Matemática, física e química. É complicado essa situação. Vamos fazer a leitura? Ou melhor, desculpe, leitura não, arrumação, a leitura é depois. E a arrumação você faz da direita para a esquerda, sempre separando de 3 em 3. Sempre separando de 3 em 3. Sempre separando de 3 em 3. Por quê? Porque 3 em 3 formam uma classe. Então a primeira classe lá no extremo direito aí do seu visor, é centena. Põe centena. Aqui, a próxima classe é a dos milhares. Portanto, esse número vergonhoso ou triste está na classe dos milhares. Portanto, a leitura
terá que ser feita na casa dos milhares. Que número é esse daqui? 200, numeral, né? 245. 245 o quê? 1000. Então você tem 245 mil professores em falta. Isso é um relatório, um número de 2008. Mas, infelizmente, já se passaram 6 anos, a mudança não deve ter sido muito, nem para mais, nem para menos. Se bobear, é capaz de ter sido para mais. Infelizmente, é muito triste esse número, 245 mil professores da área de exatas, que falta, né? A ausência, deficiente, 245 mil cérebros, né? Como se fosse possível um país, né, chegar a ser um país desenvolvido. E quando eu falo de país desenvolvido, não necessariamente é PIB, não obrigatoriamente é PIB, existem outras formas de desenvolvimento que não essencialmente PIB, dinheiro, grana, existem outras formas. Mas como se fosse possível um país ou uma nação privar-se de professores de área de exatas, né? Quer dizer, área de exata não, a bobagem que eu ia falar. Na verdade, professores não são necessariamente exatos, tem outros conteúdos, de uma maneira geral, né? O Brasil parece que quer se dar o luxo de ficar entre as 10 economias do mundo, tendo números vergonhosos. Eu não sei os números de outros conteúdos, além dessas matemática, física e química, mas a vergonha deve também ser equiparada, né? E aí o comentário que a gente faz como brasileiro, não tem como você não fazer comentário, é que a impressão que a gente tem, a sensação, tomara que eu esteja errado, mas a impressão que a gente tem é que você tem 2 grupos no Brasil, né? Um pequeníssimo grupo, infelizmente microscópico grupo, de pessoas que se incomodam com esse número, se importam, ficam chateados, deprimidos, né, com esse número. E algumas dessas pessoas vão além da preocupação, elas agem, elas tomam ações para que tente diminuir. Agora você vai para um outro grupo, pelo menos é o que a gente consegue enxergar. Esse outro grupo é a maioria, é imenso, sendo que dentro desse grupo imenso você tem 2 subgrupos. Um subgrupo imenso, que são aquelas pessoas comuns, as pessoas normais, com preocupações nem um pouco ligadas a isso. Como é que eu vou usar uma expressão e vou tentar ser feliz? São preocupações frívolas, inconsistentes, né? Coisas assim, sem nenhuma consistência, fugazes mesmo. Poxa, e a razão de existência desse imenso subgrupo é o outro subgrupo. Esse é perigosíssimo. É um pequeno grupo de pessoas politicamente poderosíssimas, cujo descaso em relação a esse número não é algo casual, de graça, é algo devidamente planejado, né? Então a gente fica com essa sensação de que no Brasil parece que tem esses 2 grupos, né? Um pequenininho e esse outro maior. É triste, ou vergonhoso, né? Bom, o outro, e eu vou tomar o cuidado aqui agora de tentar escrever os números, porque eu já sem querer agora já terminei de uma certa forma mascarando a passagem da informação para você. Então eu vou tomar cuidado para espaçar os algarismos um do outro. Muito bem. Esse numeral, outro número, entre aspas, grandes, né? Grande. Vamos lá, que numeral é esse daqui? Que medida é essa daqui? Essa, segundo o IBGE, era a população do Brasil em 2013. Vamos separar? A separação é feita da direita para a esquerda. Mais uma vez. Esse aqui eu ainda faço. O próximo já é por sua conta aí. Vamos lá. Primeira classe. Qual é a classe? Lá, das centenas. Aqui, que classe é essa? Dos milhares. Que classe é essa? Dos milhões. Então, seja lá o que for, nós iremos ler isso como milhões. Não é isso mesmo? A população do Brasil em 2013, segundo o IBGE. Que número é esse aqui? Então é centena, milhar, milhão. Isso é 201. 201 o quê? 201 milhões. 32.714 era a população do Brasil em 2013. Essa medida agora é outro número também gigantesco. Aí eu quero o seguinte, eu quero iniciativa da sua parte. Iniciativa.
tenta ler sozinho ou sozinha. Se errar, ótimo. Que bom. Que bom. Eu vou torcer, até de uma certa forma, por favor, não interprete mal, não. Eu até vou torcer para que você erre. Sabe por quê? Porque é no erro que você cresce. É no erro, no tropeçar, que você progride, que você cresce. Então, se você errar, tá bom? Poxa, não fica preocupada, chateada, né? Não fica deprimida, nem deprimido, não. Errou, tenta de novo. Poxa, ou você é daquelas pessoas que acreditam naquela bobagem, naquela lenga-lenga, né? Conversa para boi dormir, de que a matemática é somente para pessoas inteligentíssimas. Que é isso, pelo amor de Deus? Eu sou a prova viva de que isso é uma falácia. Isso aí, na realidade, é uma grande bobagem, essa história. Não existe isso. Matemática é para pessoas comuns, normais. Disciplinadas, é claro, óbvio. Isso não vai, mas para com isso. Então, se você errar, ótimo, errou, volta de novo. Daqui até o fim do vídeo, eu tenho certeza que você passa a acertar. Vamos lá. Que medida é essa daqui? Que medida é essa daqui? Vamos lá. É uma medida da física em quilômetros. E ela representa a distância média da gente, né, da Terra, a nossa estrela, o Sol. Número gigantesco. Por isso que ela está aqui nesse vídeo, para a gente fazer a leitura. Bom, distância média, eu estou dizendo distância média, porque se sabe hoje, a astrofísica sabe que a gente no processo de translação, a gente não mantém o tempo todo uma distância fixa em relação ao Sol. Não. Existem dois pontos onde você tem o máximo e o mínimo. Lá por volta do dia 3 para o dia 4 de julho, mês 7, a Terra está no ponto mais afastado do Sol. É o chamado afélio. Esse ponto chama-se afélio. E é um valor um pouquinho maior do que esse daqui. Deixa eu só fazer a leitura para eu dizer para você, porque senão de repente eu termino fazendo a leitura antes da explicação, dando explicação antes da leitura. Então vamos lá. 3 em 3, você já viu a arrumação? Centena, milhar, milhão. Portanto, nós temos 150 milhões de quilômetros. É muito chão, né? Quer dizer, no caso lá não é chão, é vácuo. É muito vácuo daqui até lá. 150 milhões de quilômetros é a distância média. Por quê? Porque lá no afélio, eu já expliquei para você, a distância é um pouquinho maior. É a distância de 151 milhões de quilômetros no afélio, do dia 3 para o dia 4 de julho. Agora, aí depois ela vai, né? A Terra vai voltando, se aproximando do Sol. E aí quando chega lá no dia 3, 4 de janeiro, nós estamos no ponto mais próximo do Sol. É o que os físicos chamam de periélio, que é um valor um pouquinho menor, 149 milhões de quilômetros. Por isso que a gente diz que é a distância média, porque na realidade a distância não é constante. Então, mais um número grande que a gente aprendeu a fazer leitura. Vamos lá. Essa é interessante. É muito interessante. E por que que essa é interessante? Não sei se você vai concordar comigo. Certo. Bom, porque talvez esse seja um dos raros momentos, não sei se é o único, acho que não é o único não. Aqui agora no momento só está me ocorrendo isso, mas é um dos raros momentos em que dois grupos diametralmente opostos concordam. Quais são esses grupos? Vamos lá. Os astrofísicos, né? Os astrônomos e os radicais religiosos. Eu estou falando radicais, não são os religiosos, são os radicais, aquelas pessoas extremadas, aquelas que têm o hábito de negar fatos. Ela, entre os fatos e a teoria que ela acredita, dane-se os fatos, ela fica com o que ela acredita. Mas olha só, os extremados religiosos e os astrofísicos, eles concordam com esse número daqui, com essa medida. Isso é fantástico. Que medida é essa? Deixa eu colocar aqui para você. Segundo a astrofísica, é a idade do planeta Terra, medida em anos. E aí é interessante. Sabe por que eu digo que é interessante? Porque tanto um grupo quanto o outro, eles concordam, o que é raríssimo.
Raríssima. Eles concordam que a Terra antes não existia, passou a existir e um dia irá acabar. Parece que é unanimidade, né? O fato de que a gente não existia, passou. Você reparou que eu separei 3 em 3, não é isso mesmo? Estava falando com você, mas separei. A gente não existia, passou a existir e um dia irá acabar. As causas, as explicações é que são completamente distintas, né? Para a astrofísica, a Terra nasceu aproximadamente nessa data, né? Então vamos lá: centena, milhar, milhão, bilhão, aproximadamente, um pouquinho mais do que isso, mas aí termina aceitando esse arredondamento devido a quantidades colossais de pedras, de poeira, né, cósmica. Isso aí, devido à gravidade, foi girando e se ajuntando, girando, se aglutinando, e aí terminou virando o planeta Terra, né? Os extremados religiosos, a religião já dá uma outra explicação para a formação da Terra. Mas o que se sabe hoje é de que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E hoje já se sabe, e os extremados também concordam, que o planeta Terra começou sem um homem e vai acabar sem um homem. Isso aqui é interessante. Isso é uma certeza dada pela astrofísica. Daqui mais ou menos a uns 5 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra vai terminar por completo, quando o Sol já estiver no processo final de agonia, de morte, né? Talvez até um pouquinho antes, porque toda a água do planeta Terra irá acabar. Vai virar um imenso braseiro, né? Seria o fim do mundo, os radicais, o apocalipse. Para a astrofísica é um processo comum do nascimento, vida e morte de uma estrela e todos os planetas que orbitam essa estrela. Então aí o que é que nós temos? 4 bilhões e 500 milhões de anos. E quando quando esse planeta estiver indo embora, o que se tem certeza absoluta é que o ser humano não estará mais aqui, porque ele já estará colonizando outros planetas. E aí, isso que eu acabei de falar não é uma opinião pessoal, não é uma opinião de Ayrton Torres, não. Poxa, você pega jornais, você pega internet, você está vendo, quando não são governos, são empresas investindo fortunas, bilhões de dólares em projetos para colonização de outros planetas, particularmente falando Marte. Você já tem uma empresa aí fazendo processo seletivo, inclusive tem até uma brasileira que já está entre os candidatos para ir colonizar. Vai ser uma viagem só de ida, as pessoas sabem disso, elas não irão voltar, vai ser só de ida, para experimentação. São desbravadores e já existem interessados. Então não é algo que está lá no livro de Isaac Asimov, ficção científica. Um dia isso aqui vai acabar e o homem, esse ser fantástico, ele não estará mais aqui. Então é curioso, né? Saber que o planeta Terra começou sem um homem e vai acabar sem ele. Porque quando acabar nós já estaremos há muito tempo mesmo, vivendo em outros planetas, bem longe do Sol. Esse aqui é fantástico. Esse número daqui, por que ele é fantástico? Vou tentar mais uma vez aqui, viu? Porque ele dá uma espécie de refresco, né? Ele dá uma espécie de alento, de um alívio em relação àquele primeiro número, os 245 mil professores em falta. Esse, de uma certa forma, poxa, que bom, nem tudo está perdido, né? Poxa, que número é esse daqui? Esse numeral que você está vendo imenso aqui. Ele é um número encontrado por 2 pesquisadores brasileiros, né? E esse número, para mim, eu tenho um triplo motivo, né, de satisfação. Não sei se você vai concordar comigo. Pelo menos os 2 primeiros eu tenho a impressão que você irá concordar. O outro já é mais pessoal. Mas por 3 motivos eu fico alegre com esse número. Primeiro, porque é um número descoberto por 2 pesquisadores brasileiros. Que bom, né? Poxa, além de seleção brasileira de futebol, né? Aquela coisa, poxa, de repente a gente também torce por pesquisadores, cientistas brasileiros.
Esse é um deles. A gente tem muita gente boa, tem neurologistas, tem físicos lá fora. Então, a gente tem mais algo além de futebol. Não é só futebol que a gente tem. Esse número daqui, descoberto por 2 pesquisadores que, diga-se de passagem, né, uma informaçãozinha como quem não quer nada, querendo tudo, eles usaram modelos matemáticos, usaram equações matemáticas para chegar a esse resultado. Que quantidade é essa? É a quantidade que eles concluíram de neurônios em um ser humano adulto. Essa é a quantidade de neurônios que hoje se sabe. Antes se afirmava que era um número muito maior. Então hoje já se sabe, essa é a quantidade de neurônios que um homem adulto tem, né? Quando eu falo homem adulto, foram feitas pesquisas com cérebro de pessoas que tinham, né, quando vivas, né, essas pessoas tinham entre 50 e 70 anos. Então eles chegaram através de, usando como recurso lá o modelo matemático, eles obtiveram esse número. Vamos ler? Que leitura é essa? Centena, milhar, milhão, bilhão. Olha só, a senhora e o senhor. Nós temos um homem adulto, né? 86 bilhões de neurônios. E não 100 bilhões como antes se afirmava. Batia-se pé firme. Eram 100 bilhões. Que bom. Que bom. Eu vou explicar para você os 3 motivos. Vamos lá. Só que antes, deixa eu explicar. Tá vendo essa última classe aqui? Observou que essa última classe ficou ocupada só por 2 ordens. A última classe tem essa característica. Ela pode apresentar uma ordem, 2 ordens ou 3 ordens. Ela só não pode ter 4. Não faz sentido. Porque se tiver 4, você separa 3 e a última da esquerda passa a constituir, a formar uma nova classe. Parece que nos 3 primeiros exemplos, volte aí, você tinha essa última classe completa, né? A partir do 4º exemplo, você já teve isso aqui tendo apenas 2 ordens ou uma ordem. Bom, o primeiro motivo que me deixa alegre foi o número feito por brasileiros, não é isso mesmo? Isso deixa a gente contente. O segundo motivo é que tudo indica que nós somos mais inteligentes do que suspeitávamos, porque não houve a necessidade da existência de 100 bilhões para nós contarmos a quantidade correta, que é 86 bilhões. Então, com 14 bilhões a menos, conseguimos contar que na realidade são 86. E o terceiro motivo, isso é fantástico, é que você vê que esse pessoal, os cientistas, aquele pessoal que escreveu os livros, afirmavam, esse pessoal, os doutores, as pessoas formadas com diplomas, elogiados, reconhecidos, esse pessoal também erra. Esse pessoal também é. Eles também cometem erros. E não apenas aqueles infelizes chamados autodidatas, aquelas pessoas que nascem com essa doença horrível, horrível. São sofrimentos assim que você não é capaz de imaginar quanto sofrimento, quanto preconceito um autodidata enfrenta na vida, né? Por nascer com essa doença. O autodidatismo é uma doença que faz com que aquela pessoa que sofre dessa doença seja capaz de aprender coisas sem a necessidade da presença física de um professor para ficar segurando a mão dele para ver onde é que ele vai. Então, o autodidata é isso, é uma doença e, portanto, sofre horrores, preconceitos medonhos durante toda a vida. Né? Se você não tiver o tal do diploma, mesmo que você erre, mas erre bastante mesmo, mas com tanto que tem diploma, mas é bom a gente saber que cientista diplomado também erra. Então são os 3 motivos pelos quais eu acho interessante esse número. Vamos lá, o outro, esse aqui é estonteante. Então se você estiver em pé, se você estiver em pé, ou se você estiver sentado aí, ou melhor, perdão, falei bobagem. Se estiver em pé, sente. Sente porque você vai ficar tonta ou vai ficar tonto com esse número daqui. Já ouviu falar em uma grandeza lá da física chamada ano-luz? Não? Tá bom. Quilômetros, né? Vou explicar a você o que é um ano-luz. Para a física, ano-luz é a distância percorrida pela luz, aquela que vem do Sol, quer dizer, também do Sol, né?
é percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Eu vou tentar lhe ajudar só para você ficar tonto em relação a esse número. O que é a velocidade da luz? Ela percorre no vácuo em um segundo. Não sei se eu vou reproduzir um segundo aqui. Vamos tentar. Vai entre uma batida e outra. Ela percorre no vácuo, tem que ser no vácuo, quase que 300 mil quilômetros. É um valor tão próximo que termina se arredondando. 300 mil quilômetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma situação aqui que na realidade ela não existiria por causa de determinados impedimentos. Mas vale a pena só para você entender. Imagine que você vá para a linha do Equador, a circunferência máxima da Terra. E lá você tem em sua mão uma partícula que possa se deslocar na velocidade da luz. Imagine só, a situação, só para que você entenda. Não guarda muito proximidade com a realidade devido a certos impedimentos. Aí você está segurando essa partícula aqui. E aqui você tem um cronômetro, de maneira que, ao acionar o cronômetro, simultaneamente essa partícula seja liberada. Bom, naquele período de um segundo, quando você acionou o cronômetro, essa partícula na velocidade da luz, ela dará mais de 7 voltas em torno da linha do Equador. Mais de 7 voltas. Isso é a velocidade da luz. Então, o que seria um ano-luz? Vamos lá. Em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Em 2 segundos, ela irá percorrer 600 mil quilômetros. Em 3 segundos, ela irá percorrer 900 mil quilômetros. Em 4 segundos, irá percorrer 1.200.000 quilômetros. E por aí vai. Agora, imagine a quantidade de segundos que você tem dentro de um ano. Só para você ter uma ideia, em um dia você tem 86.400 segundos. Em um dia, 24 horas. Pegue esse número, 86.400, e multiplique por 365 os dias no ano. Multiplicou? Você vai encontrar um número gigantesco. Pegue esse número e multiplique por 300 mil, que você vai encontrar essa obra de arte que você está vendo aqui, eu apontando o dedo para ela. Essa distância é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. É chamada ano-luz. É a unidade usada para medir distâncias muito grandes, mais longe do que a sua imaginação pode levar você. Vamos fazer a leitura? E aí? Já fez? O que você achou? Achou bilhões, trilhões, 4 trilhões? Foi o que você achou? Então, de 3 em 3, vamos fazer a separação. Essa aqui ficou só com uma, né? Reparou essa última classe? Ficou só com uma. Então vamos fazer a leitura. Centena, milhar, milhão, bilhão, se segure, trilhão. 9 trilhões. 9 trilhões. 460 bilhões, 800 milhões de quilômetros. Pelo amor de Deus. A gente está falando de interpretar, negócio de você ter acesso a uma informação e não interpretar. Você quer ver um exemplo? Olha só. Isso aqui me ocorreu aqui agora de maneira perfeita. Tirando o Sol, que é a nossa estrela, a estrela mais próxima da gente, do planeta Terra, é uma chamada, deixa quieto, é uma chamada Alpha Centauri. Alpha Centauri. Na realidade, esse Alpha Centauri é um conglomerado, são 3 estrelas. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, Alpha Centauri C. Eu não sei aqui agora, eu tenho a impressão, se eu estiver errado alguém me corrige, parece que é Alpha Centauri C, dessas 3, que é que está mais próxima da gente. Eu não tenho muita certeza, né? Mas vamos lá. Ela está, esse número aqui, com certeza eu sei, esse número está corretíssimo. Ela está a 4,2 anos-luz distante da gente.
Alfa Centauri C. 4,2 anos-luz. Você sabe interpretar isso? O que é que significa fazer essa afirmação do ponto de vista da física? Detalhe, a Alfa Centauri, essa daí, ela não é visível a olho nu, apesar de ser a estrela mais próxima. Ela não é visível, ela não está entre aquelas que você chega naquele espetáculo lindo que o ser humano é incapaz de reproduzir, fazer coisa que chegue perto, que é um céu, uma noite estrelada. Aquilo ali é lindo demais. Você se sente pequeno perante aquela grandiosidade, não é isso mesmo? Poxa, como eu sou insignificante, às vezes a gente é tão arrogante e a gente aqui desaparece perante esse infinito. Pois é, ela está a 4,2 anos-luz e não é visível. Aquelas estrelas que você vê, elas estão a distância muito maiores do que a Alfa Centauri. Mas sabe o que significa? Você tem que ter um telescópio. Não precisa ser muito caro não, mas tem que ter um telescópio. Significa o seguinte: quando você pegar o telescópio e apontar, tem que ser com uma pessoa que saiba a localização para você de Alfa Centauri. Quando você estiver observando, a luz que está chegando a seus olhos, ela não foi emitida naquele exato momento. É essa a interpretação. O que representa 4,2 anos-luz. É 4 anos-luz mais 0,2 anos-luz. Bom, 0,2 anos, isso dá pouco mais de 2 meses. 2,4. Seria 2 meses e 12 dias. Vamos botar 2 meses. Então significa que aquela luz que está atingindo os seus olhos, ela foi emitida há 4 anos e 2 meses lá no passado. Que loucura! Está chegando para você agora, viajando na velocidade da luz. Nós estamos em abril de 2014. Vamos recuar 4 anos? Abril de 2010. Vamos recuar 2 meses? Abril, março, fevereiro. Pronto, fevereiro de 2010. Então, a luz que saiu de lá em fevereiro de 2010 está atingindo seus olhos aqui, através da lente do telescópio. Você está vendo, ela não está sendo nesse exato momento. Se Papai do Céu pegar um balde de água e resolver acabar, despejar lá, digamos assim, pronto, apagou. Vamos supor, apagou. Você não iria ver ela desaparecer por completo. Você ainda teria 4,2 anos aí até você deixar de ver a Alfa Centauri. Cara, olha a interpretação dessa informação. Não é isso mesmo? Então você que costuma, já fez, né? Ou vai fazer juras de amor naquele céu estrelado, né? Aquela coisa linda. Poxa, tome cuidado. É de uma responsabilidade que talvez você não tenha noção disso. Você está fazendo promessas, juras de amor, tendo como testemunha uma luz que veio de um lugar que quase você pode chamar de infinito e irá também para o outro infinito. Sua jura de amor irá ecoar por toda a eternidade. Então, tome cuidado nas próximas juras de amor que você fizer, tendo como testemunha a luz das estrelas. Bom, pessoal, espero ter ajudado você, né? A fazer a leitura de números muito grandes. Já sabe, a gente encerra essa segunda videoaula. Você já pode fazer todo o primeiro módulo do livro, todo, já sabe as instruções de como proceder na realização dos exercícios. Se tiver dúvida, manda pra gente. Na videoaula 3, a gente não vai fazer cálculo, deixa cálculo lá para quarta ou quinta videoaula, a gente começa a entrar nos cálculos. Na próxima videoaula a gente vai continuar nessa ideia de interpretar dados, né? Então o que é que a gente vai fazer? Interessante, a Annelise preparou aqui, tem várias edições aqui de jornais, então vamos pegar matérias como, por exemplo, só um exemplo, viu? Crédito tem papel decisivo na expansão da indústria automotiva. Então tem um número aqui que é fascinante, como por exemplo esse número aqui em bilhões de reais, né? Foi o montante aplicado em financiamento de carro próprio no ano de 2004. Isso aqui é bilhões de reais. E aí, se você tem dificuldade em saber quantos bilhões são isso, isso é bilhões e quantos milhões, não sei, não sei quantos bilhões é isso. Então a gente vai na próxima videoaula
fazer leituras desse número. Tem outro aqui que é interessante, né? Com 45 dias de vida, aplicativo de fofoca, claro, fofoca, né? Mas isso aí vende mais do que água gelada no deserto. Com 45 dias de vida, aplicativo de fofoca levanta 8,6 milhões, né? O que significa 8,6 milhões? Que número é esse? Então a gente vai, próxima videoaula, a gente irá concentrar a atenção, os esforços da gente para interpretar, ler e interpretar. Não é apenas ler, é entender esses números. Tá bom, então, você me vê agora lá na videoaula 3 do curso de Matemática.